Inaugurando aqui a parte da tarde, vou passar a palavra para o professor César Roberto Bittencourt, que dispensa maiores apresentações, mas ele possui graduação em bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo e doutorado em Direito pela Universidade de Sevilha. Atualmente é professor convidado da Universidade Pablo de Olavide, advogado proprietário do escritório César Roberto Bittencourt Advogados Associados e professor doutor da Faculdade Damas da Instrução Cristã, professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, tem experiência na área do direito, com ênfase em direito penal, atuando principalmente nos seguintes temas: direito penal empresarial, crimes econômicos, improbidade administrativa, pena, culpabilidade, prisão, criminalidade, até perdi o fôlego. Com a palavra o professor César Roberto Bittencourt. Inicialmente, nosso boa tarde a todos. A satisfação de mais uma vez estar aqui na Emerge, uma instituição de ensino e associativa assim, extraordinária, que tem promovido ao longo do tempo magníficos congressos, seminários, enfim, é um encontro sempre cultural e interessante. Nós queremos cumprimentar e agradecer a lembrança do nosso nome, professor Juarez Tavares, coordenador desse evento, cumprimentar a direção da escola, na pessoa da própria doutora Simone, que preside esse trabalho, cumprimentar a todos os professores, magistrados, Ministério Público, advogados, defensores públicos, a todos os presentes, particularmente aos estudantes de Direito, aqueles que são, como eu digo sempre, a razão de ser das nossas inquietações acadêmicos, científicas, e para quem nós temos sempre um carinho especial. Cumprimentar a minha esposa, minha mulher, a Vânia, a advogada também, que sempre nos acompanha, mas preciso dar um destaque muito particular ao professor Heitor da Costa Júnior, um extraordinário professor. Nem falo como procurador de justiça, mas como pensador, como professor, que é a essência do que o professor Heitor é. Quero dizer a todos os presentes uma coisa que eu disse para minha mulher e hoje segredei a ele, que, na verdade, o professor Heitor da Costa Júnior é um dos grandes responsáveis pela minha trajetória acadêmico-científica. Foi nele que eu me inspirei. Foi ele que me inspirou. Há um pouco mais, não vou dizer de quanto tempo, né, professor Heitor? Mas num evento na PUC, que nós participamos juntos, que publicamos, eu tinha publicado um artigo, que eu conhecia o professor Heitor, babei para assistir à sua conferência, já tinha lido seus textos, seus livros, e verifiquei, e ele me entusiasmou, me estimulou, disse, claro que você pode, você também pode, vai em frente. E eu, a partir de então, me dediquei como objetivo fundamental no aspecto cultural, profissional, ser um professor, estudar direito penal, aprofundar, eu tinha alguns artigos, era promotor de justiça, professorzinho da PUC. Então, a minha inspiração está nesse mestre, que eu sei que o pessoal aqui do Rio, do Estado, que tiveram o privilégio de ser aluno do professor Heitor da Costa Júnior, vão guardá-lo na lembrança sempre, porque ninguém, numa sala de aula, é tão bom quanto o professor Heitor da Costa Júnior, a quem eu rendo as minhas homenagens. Cumprimentar o doutor Rubens Casara, que é um particular amigo, que sempre também estamos em contato permanente. Me orgulha de estar aqui. Tá? Sempre um prazer, eu me sinto assim, professora doutora Simone, meio integrado aqui, porque há anos, de vez em quando, acontece alguma coisa, a Emerge me chama. E para mim é sempre um orgulho estar aqui. Professor Saulo de Carvalho, um menino, um gêniozinho, meu amigo desde criança. Ele era criança, eu era coroa, amigo do pai dele, promotor de justiça e juiz lá na comarca dos distantes interior do Rio Grande do Sul. Desde então, eu acompanho o andar desse grande pensador, desse grande professor, Saulo de Carvalho. E claro que ele, com 10 anos, não imaginava que ele seria tudo o que ele já é e que vai prosseguir esse ano. Meu carinho, meu respeito, minha admiração, meu abraço fraterno de sempre. Pois bem,
Claro que falar num congresso desta magnitude, com esta importância, com figuras extraordinárias como as que estão arroladas aqui, os que falaram e que ainda falarão, emociona qualquer um de nós, engrandece o nosso currículo, faz parte da nossa história. E um evento coordenado por Juarez Tavares, em homenagem a Hassimer, aberto por Munhoz Conde, isso tem uma grandiosidade extraordinária. É difícil até de mencionar. Mas eu também não poderia deixar de fazer uma referência ao Hassimer, porque embora eu não tivesse assim, o convívio mais afim, eu tive alguns encontros, algumas oportunidades, estivemos juntos, e eu tive também o privilégio, e como o Munhoz Conde referiu, de coordenar e até fazer uma tradução e publicar 3 temas de direito penal. É um livrinho pequeno, grandioso no seu conteúdo, com as 3 conferências do professor Hassimer, que traz o seu pensamento. Eu era diretor da Escola Superior do Ministério Público, isso em 92, 93. A gente teve assim a felicidade e a autorização dele, claro, para publicar esse trabalho. E eu sou um fã, admirador do Hassimer, desde sempre, e tendo sido orientado pelo Munhoz Conde, não poderia ser diferente. É natural que eu tenha também, desde cedo, essa admiração, esse respeito, esta linha de pensamento do Hassimer, inclusive citados em algumas oportunidades, em alguns locais, no tratado, em outros escritos, sobre o direito de intervenção, que falaram hoje, que era um posicionamento muito antes de se falar em direito penal, Fórmula 1, de velocidades 1, 2, 3, assim, de várias velocidades, né? Então, o Hassimer já tinha uma visão diferenciada, distinguida nesse sentido. Mas eu não sei bem exatamente o tempo que a gente dispõe, mas eu vou procurar me submeter à coordenação da mesa, e eu sei que o espaço não é muito grande. Então, falar sobre crimes contra a dignidade sexual, eu acho que não posso incorrer no bis in idem, na repetição, porque há um mês atrás, mais ou menos, 40 dias por aí, eu falei nesse recinto extraordinário, lotado com magistrados, coisas sobre esse tema. Então, me parece que, embora a plateia seja bastante diferenciada, tem uns 70%, 80% diferente daquela, e eu não sei qual é o percentual, então eu vou fazer um apanhado de alguns tópicos que eu considero mais importantes ou mais polêmicos, pelo menos na minha ótica, para eu trabalhar, transitar em cima desses aspectos, para não ser repetitivo. Mas como eu falo mais ou menos de acordo com o tempo, com a pressão que eu sofro, de acordo com as circunstâncias, eu e elas, né, eu me adapto, me adequo ao tempo. De qualquer sorte, falar em crimes contra a dignidade sexual, para mim, traz uma satisfação, não apenas pelo tema, pelo título, mas porque a gente ingressa num pensamento, de um valor, de um atributo importante para todos nós e que sofreu ao longo do tempo grandes dificuldades, inclusive críticas, inclusive terminológicas. Assim, eu também sou a favor da mudança de nome, de terminologia de crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual. Porque não tem sentido de falar em dignidade humana se você não reconhecer que aqui também tem uma dignidade, tem uma dimensão de magnitude. Nós sabemos que a liberdade é um dos bens jurídicos mais importantes da sociedade. É o lado da vida, da própria vida, da saúde, etc. Mas a liberdade, apesar da sua importância, é também, ao mesmo tempo, um dos bens jurídicos mais desrespeitado, mais violentado, mais utilizado como instrumento para a violação de outros bens jurídicos, igualmente importantes. Mas, enfim, nesses crimes se utiliza também da liberdade, se desrespeita, se viola a liberdade para a prática, para a comissão, como diz o Munhoz Conde, de outros crimes. Se nós passarmos pelos crimes contra o patrimônio, veremos lá no crime de roubo, no crime de extorsão mediante sequestro, a violência à liberdade também. Lá nos crimes contra a dignidade sexual, que falaremos alguma coisa, o crime de estupro de vulnerável, a violação da liberdade. Nos crimes contra a administração da justiça, no exercício arbitrário das próprias razões, nos crimes de motim, de arrebatamento de presos, etc. Enfim, capítulos, títulos do Código Penal que também se utiliza desrespeito à liberdade para violentar outros bens jurídicos.
Mas nesses outros crimes, a liberdade não é o bem jurídico por excelência, não é o bem jurídico mais importante, ele é apenas um meio para a prática de outros crimes, que poderíamos chamar até de crimes complexos. A violação de mais outros bens jurídicos ao lado desta. E a sua proteção penal está mais em relação à importância ou à forma de violentar esses outros bens jurídicos já mencionados, do que a própria liberdade. Então, se, por exemplo, por alguma razão for desclassificado, for não comprovada a prática desses outros crimes, ainda poderá sobrar residualmente o crime contra a liberdade, com constrangimento ilegal, ameaça, lesões, etc. Enfim. Mas, nesses outros crimes, os crimes que tratam da liberdade especificamente, estão lá no primeiro título da parte especial, nos crimes contra a pessoa, mais especificamente nos crimes do artigo 146 e 154. Mas você não pode negar que dentro dessa liberdade geral também existe uma liberdade sexual. Também existe um outro espaço que merece igualmente uma proteção penal. A liberdade sexual, dentro dessa liberdade geral, ocupa uma dimensão muito maior circunstancialmente, pela forma, pelo modo que ela é violentada, que ela é desrespeitada. Nesse bem jurídico, então, da liberdade sexual, nós vemos, como diz Munhoz Conde, uma parcela da liberdade que poderia ser dizer até dentro da liberdade moral, da moral social. Um aspecto dessa moral poderia ser chamado, até como se fazia no passado, chamar de moral sexual, que nós realmente temos consciência, vamos verificar mais adiante, que ela tem autonomia e idoneidade suficiente para justificar uma proteção penal independente. Nós reconhecemos a importância da existência de um contexto valorativo de normas não jurídicas, disciplinando as relações interpessoais, as comunicações, as nossas relações do dia a dia, do cotidiano, que estabelecem uma espécie de normas comportamentais, de normas de comportamento do dia a dia, que nos estabelece como o respeito deve existir entre o ser humano, nas relações pessoais, interpessoais e na intimidade. Esses limites são estabelecidos dentro desse contexto normativo. O Munhoz Conde diz que reconhece que esse contexto normativo de normas culturais, que estabelece nossa postura, nosso comportamento, como uma espécie, se poderia dizer, afirma Munhoz Conde, de moral sexual. Entendida a moral sexual dentro daquele contexto moral social que se preocupa com a sexualidade do indivíduo, a sexualidade e a disponibilidade do próprio corpo. Nós reconhecemos, e não é esta dita moral sexual o bem jurídico protegido, o bem jurídico tutelado, para essa nova visão, essa nova forma de criminalizar, de proteger a honra e a dignidade do ser humano. Na verdade, porque sob pena nós incorrermos, se pensarmos assim, numa espécie de direito inquisidor próprio, típico do Estado, que não se coaduna, não se adequa ao Estado democrático de direito. Pois bem, essa dita moral sexual não é e não pode ser reconhecido como bem jurídico, porque nós vamos verificar lá nos tipos penais que trazem o seu próprio bem jurídico. É dentro deles que nós vamos encontrar uma solução, buscar a essência da proteção da norma penal. Mas nós temos que trabalhar com uma preocupação, para falar de crimes contra esta dignidade, contra a liberdade sexual, e não apenas de uma moral sexual dita no passado. Nós precisamos também destacar e examinar a importância do exercício da sexualidade humana, o exercício da liberdade sexual, a prática do ato sexual. O exercício desta sexualidade é um dos atributos mais extraordinários da natureza humana. E a prática da sexualidade é algo que nos sublima, nos eleva, nos transforma, nos faz feliz. É no exercício desta liberdade de escolha de parceiros, de exercício
de execução da atividade humana no âmbito da sexualidade que nos traz a satisfação pessoal no dia a dia. E eu digo, sempre tenho dificuldade de entender que alguém possa ser feliz sem amor. Porque é este sentimento que nos faz diferente, que justifica o nosso bom humor, o nosso mau humor, o nosso progresso, o nosso regresso, enfim, o nosso dia a dia. Estamos aí, sim. Mas esta sexualidade, este atributo da natureza humana, animal, que os animais também fazem a sua moda, mas conosco, nós, humanos, temos essa condição e só admitimos a capacidade transformadora do exercício da sexualidade de cada um e de todos, quando ela é feita dentro daquele contexto de liberdade, de respeito à vontade individual de cada um e de todos, conhecendo e respeitando a dimensão de todos. Nós temos, sim, uma capacidade transformadora que nos engrandece, nos eleva. Pois bem, então é sobre esse tema, sobre isto que se trata, que se preocupa o direito penal, naquele capítulo que envolve todo o artigo, onde estão inseridos os artigos contra a liberdade sexual. Pois bem, falando sobre isso, nós temos que lembrar que, então, por isso, porque a despeito desta grandeza da liberdade e da dignidade sexual, a despeito disso, há uma violência sexual que nos constrange, que nos devora, que nos humilha, que nos destrói, que é degradante, que é humilhante, que é a violência sexual. Pois esta violência sexual precisa ser combatida com eficácia, com dureza, inclusive. E aí é que se encontra, então, que nós temos os crimes violentos contra a sexualidade, que nós temos hoje o crime de estupro e do estupro de vulnerável. Como eu tenho pouco tempo ficar falando sobre isso, já me deram um sinal amarelo aqui, eu vou me arrastar no sinal amarelo. Pois bem, então no crime de estupro, esses crimes violentos comuns, tradicionais, o legislador de 2009, com a lei 12.850, 2009, 12.015, traz e reúne o crime do estupro com o atentado violento ao pudor, numa figura só, num tipo só, mas tem duas figuras dentro. Constranger alguém à conjunção carnal é uma, que é o velho estupro de nós conhecidos, ou a prática de outro ato libidinoso, que é a figura antiga do atentado violento ao pudor. Eu não vou ficar tripudiando em cima disso, que é velho, né? Mas, de qualquer forma, eu quero falar a respeito do concurso de crimes, quando é praticado em ambas situações. São diferentes, são distintos, mas agora está num tipo só, num artigo só, nós temos como crime de ação múltipla, de conteúdo variado, que eu prefiro essa terminologia ainda. Significa dizer que, praticados no mesmo contexto, ele não é um concurso material de crimes, ele está inserido no mesmo tipo penal, que para mim ele pode ser, as preliminares, as iniciais, essas coisas, serem entendido como um crime único. Então, eu não admito, conceitualmente falando, o concurso de crimes. Mas é possível que isso aconteça em contextos distintos, em contextos diferentes. Nessa hipótese, evidentemente, não tem como negar a possibilidade da existência de concurso de crimes. Faz, às vezes, um concurso material, quem sabe um crime continuado, enfim, mas está aí. Mas esse é um problema para a jurisprudência ir devagar decidindo. A questão que preocupa aqui ainda é a respeito da punição. Como nós temos uma punição de 6 a 10 anos para o crime de estupro, e como diz o legislador hoje, e a doutrina, como a jurisprudência, que qualquer ato, a prática de qualquer ato com a finalidade de gerar algum prazer sexual, é um ato libidinoso, e um ato de libidinagem. E diz a prática de outro ato libidinoso, ou seja, qualquer outro ato libidinoso que vise a produção do prazer, da satisfação, ele integraria, teoricamente, no tipo penal. Mas o legislador, com apenas de 6 a 10 anos, teria previsto isso? Seria razoável admitir como punição de um beijo lascivo, de uma palpadela, de um roscão, de um amasso? Exatamente. Não. E logicamente que não.
Eu sei que tem muita gente com dificuldade para interpretar, para admitir isso. Não tem importância. A gente precisa raciocinar e refletir a respeito. Pois aí, na minha concepção, na minha avaliação, esse tipo de outro ato libidinoso, que não seja o sexo oral ou sexo anal, ele não pode, não ter a grandeza, a idoneidade, a dignidade para receber uma pena de 6 a 10 anos de reclusão. Por isso, nessa circunstância, no tipo desse outro ato libidinoso sozinho, somente, nós temos condição de desclassificar, se for praticado em público, em lugar acessível ao público, para o ato obsceno, artigo 233 do Código Penal, tem uma pena de 3 meses a 1 ano. Ou até de importação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal, desde que esteja presente em elementar espacial, lugar público ou acessível ao público. Mas eu não vou ficar aqui nem discorrendo mais, porque não dá tempo para isso, né? Eu iria tanto falar sobre o estupro de vulnerável, que é a novidade, que é a grande novidade. E acho que foi importante o legislador trazer para dentro do Código Penal o reconhecimento da existência de um sujeito vulnerável. E como eu falo sempre, tem sujeito mais vulnerável e tem sujeito menos vulnerável. Tem indivíduos altamente vulneráveis e tem indivíduos pouco vulneráveis, ou nada vulnerável. Então é uma questão de dosagem, de adequação, que eu não vou poder discorrer, como eu tinha pensado, de falar sobre isso. Estou fazendo uma experimentando aqui, tirando o suco, né? Pois, de qualquer forma, ainda visto desta maneira, desta vulnerabilidade que eu gostaria de falar, mas se eu for falar tudo que eu gostaria de vulnerabilidade, eu poderia fazer uma palestra só sobre vulnerabilidade. Então, eu prefiro falar sobre os sujeitos passivos do crime de estupro, de vulnerável. Está dito lá no artigo 217A, mais ou menos o seguinte: ter conjunção carnal com menor de 14 anos, praticando, ou ter conjunção carnal, ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Não se fala em violência, por isso diz, não, foi abolida a violência. Mas de pena, 8 a 15 anos, sem violência. É claro que aqui há uma presunção de violência, está no preceito secundário. Está a demonstração, mas não posso discorrer sobre isso. Então vamos lá para o sujeito. No parágrafo 1º, diz: incorre na mesma pena quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário conhecimento da prática do ato. Ou, daí você perde o legislador, qualquer outra conduta, qualquer outra situação que impeça ou dificulte o consentimento, a prática do ato. Pois olha, então nós temos, na realidade, eu digo que temos 3 vulnerabilidades, 3 sujeitos passivos. Claro que o tipo penal está destinado, e o CAPS está lá, para o menor de 14 anos, que é, teoricamente, o vulnerável por excelência, e é esse que o legislador realmente quis proteger. Então, eu teria uma vulnerabilidade real, menor de 14 anos. Não disse absoluto, disse real, que é diferente de absoluto, que eu nem concordo com a vulnerabilidade absoluta. E deu o parágrafo 1º, vem e diz, então, incorre na mesma pena quem pratica a conduta escrita no CAPS com um enfermo deficiente mental. Ou seja, tem aqui uma vulnerabilidade equiparada do enfermo deficiente mental, equiparado nas circunstâncias para a punição ao menor de 14 anos. E tem uma equiparação que eu falo, Juarez, de interpretação analógica. Ou quem, por qualquer outra circunstância, não pode oferecer resistência. Aqui é uma terceira vulnerabilidade, que é por extensão, por interpretação analógica, expressamente previsto pelo legislador. Eu, pessoalmente, acho que o legislador foi extremamente infeliz em transformar alguém vulnerável circunstancialmente em um vulnerável, para aplicar uma pena de 8 a 15 anos. Para mim, esta incapacidade, chegando do nosso diretor também, para quem tem, assim, eventualmente, a impossibilidade de oferecer resistência, ora, isto é elementar lá do estupro do artigo 213. Me parece que esse indivíduo que circunstancialmente não pode oferecer resistência, estaria bem protegido se tivesse um parágrafo lá no artigo 213, com a pena de 6 a 10 anos. E não com o vulnerável absoluto, o vulnerável do menor de 14 anos, o vulnerável do enfermo deficiente mental. Mas, de qualquer sorte, esse vulnerável aqui circunstancial, ele, pois bem, esse aqui pode ser, imaginando, alguém que não pode oferecer resistência, de repente, um desmaio, quem sabe, uma embriaguez, um estado de coma,
como andou acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, nos hospitais. O indivíduo que se aproveite de alguém que está sedado para praticar o ato sexual. Então, me parece que são essas hipóteses que nós poderíamos pensar em qualquer outra circunstância que não pode oferecer resistência. Então, na verdade, nós teríamos esses 3 níveis aqui, que eu já falei, mas em relação ao enfermo e ao deficiente mental, se nós verificarmos aqui, de um modo geral, esquece quem é juiz, promotor, acusador, ou defensor, advogado, nós, na academia. Não, academia que é para os outros grandes, os grandes, para nós, na faculdade de Direito, estudando Direito Penal. Examinar aqui. Bom, se a gente olhar o 217A, parágrafo 1º, está escrito lá, incorre na mesma pena quem praticar as condutas escritas no caput contra enfermo deficiente mental, ponto. Está ferrado. Já está denunciado por crime de estupro de vulnerável. Certo? Certo é que fazem isso todos os dias, mas errado. Absolutamente errado. Absolutamente equivocado. Por quê? Da mesma forma que eu falo em enfermo deficiente mental lá como vítima, eu falo de enfermo deficiente mental autor do crime. Que para comprovar se efetivamente ele tem sanidade ou não tem sanidade, se ele é doente ou deficiente, não sei o quê, eu preciso de exame pericial, do laudo pericial, como disse a doutora Nassif. Exatamente. Então, nós todos, eu inclusive, né, chegar e dizer, bom, enfermo deficiente mental, denúncia para ele. Depois eu começo a olhar e ler aquela droga de artigos de tipicidade, essas porcarias todas, e digo assim, não, tem um problema aqui. Ele diz o tipo penal. Enfermo deficiente mental que, pelas circunstâncias, não consegue ter a compreensão do ato. Ah, bom. Então, como na imputabilidade, ou na inimputabilidade, melhor dito, não basta dizer, olha, meu cliente é enfermo mental. É? Tá, então vai para a perícia. Ah, mas a inimputabilidade tem um probleminha. Não basta o aspecto biológico. Não basta a causa, a enfermidade, a deficiência mental. Eu preciso de uma consequência. Qual é a consequência? É uma elementar normativa do tipo que, pelas circunstâncias, não tem a capacidade de entender o caráter do ato. Né? Então, veja, nós estaremos diante disto. Então, os juízes, os defensores, os advogados, a Defensoria Pública e o Ministério Público também, se quiser, e que deve, prestar atenção nisso. Eu não posso denunciar impunemente por crime de estupro, porque o indivíduo apresentou condições, características de enfermidade e deficiência mental. Eu preciso do laudo pericial. E é só o laudo pericial, não é um atestado médico. Eu estou encerrando, pode ficar tranquila. Tá? Então, eu preciso ter a garantia, a certeza, a prova, a demonstração, porque senão estou sendo injusto, inadequado, impróprio e, mais uma vez, arbitrário. Porque senão o estupro teria que ser se recoberto lá no 213. Mas será aqui, com essa circunstância. Eu gostaria tanto de poder falar sobre esse tema para vocês, mas o meu tempo esgotou e eu respeito as regras. Muito obrigado.